A proposta de incluir a China em um possível sistema de garantias de segurança para a Ucrânia partiu de Moscou, não de Kiev. Assim que essa hipótese foi levantada pelo Kremlin, a resposta ucraniana foi imediata: rejeição total. Para o governo de Volodymyr Zelensky, Pequim não poderia ser considerada uma mediadora legítima, já que manteve proximidade com a Rússia desde o início da invasão em fevereiro de 2022 e, em momento algum, se posicionou contra as ações do presidente Vladimir Putin. Do lado chinês, a retórica segue outra direção. Pequim insiste em projetar a imagem de ator neutro, capaz de dialogar tanto com Moscou quanto com Kiev, apresentando-se como alternativa ao sistema de segurança liderado pelo Ocidente. Esse discurso se ancora no conceito de segurança comum, frequentemente defendido por diplomatas chineses, que rejeita tanto a lógica de defesa coletiva da OTAN, estruturada desde 1949 e hoje ativa no leste europeu, com bases na Polônia, Romênia e estados bálticos, quanto à supremacia global dos Estados Unidos. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, declarou recentemente que Pequim não busca atuar como potência militar no conflito, mas sim como arquiteta de uma ordem internacional centrada na diplomacia e no equilíbrio político. Apesar desse discurso, permanece uma contradição evidente. Enquanto fala em neutralidade, a China garantiu a sobrevivência econômica da Rússia desde 2022, comprando petróleo, ampliando acordos de fornecimento de gás natural e fornecendo tecnologias que atenuaram o impacto das sanções impostas por Washington, Bruxelas e Londres. Para Moscou, essa ambiguidade é vista como vantagem. O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, defendeu que qualquer acordo de segurança envolvendo a Ucrânia deveria ter a participação dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU: Rússia, China, Estados Unidos, Reino Unido e França. Segundo ele, excluir Pequim do processo significaria ignorar uma das potências que já influencia diretamente os rumos da guerra. Kiev, por outro lado, mantém forte oposição a essa proposta. Zelensky recorda que Pequim não condenou a anexação da Crimeia em 2014, tampouco em 2024, quando Moscou reforçou o controle sobre a península. Além disso, acusa a China de permitir que componentes de sua indústria tecnológica sejam utilizados em drones empregados pelo exército russo, em frentes como Donetsk e Kharkiv. Para o presidente ucraniano, apenas os países que forneceram armamentos e apoio financeiro direto à Ucrânia, como Estados Unidos, Reino Unido, Polônia e países bálticos, poderiam ser reconhecidos como garantes de segurança. Enquanto isso, Washington e Bruxelas discutem alternativas próprias, como a criação de um arranjo paralelo, apelidado de mini-OTAN, com foco exclusivo na proteção da Ucrânia e inspirado no artigo 5 da Aliança Atlântica, que prevê defesa mútua em caso de ataque. Porém, sem a participação da Rússia e com a influência crescente da China no cenário global, essa proposta já nasce limitada. Em segundo plano, desenha-se uma mudança mais ampla, a tentativa chinesa de se consolidar como ator diplomático indispensável. Pequim não assinou o Memorando de Budapeste de 1994, que garantia a integridade territorial ucraniana em troca da entrega de seu arsenal nuclear herdado da União Soviética. Mas hoje utiliza esse exemplo como argumento de que as promessas ocidentais não foram cumpridas. Paralelamente, promove sua narrativa de mediação em regiões do sul global, incluindo América Latina, África e Oriente Médio, onde sua presença econômica e diplomática cresce por meio de projetos ligados à iniciativa do Cinturão e Rota. Esse cenário ainda é profundamente condicionado pela política norte-americana. O presidente Donald Trump, que disputa as eleições de 2024, tem utilizado a guerra da Ucrânia como ponto central em seus discursos, defendendo que o conflito deveria ser resolvido por meio de negociações rápidas, em vez de prolongado com apoio militar contínuo. Trump já declarou em eventos públicos que, se retornar à Casa Branca, revisará a assistência de Washington a Kiev, o que poderia significar cortes significativos no envio de armas, munições e ajuda financeira. Essa postura contrasta com a atual administração de Joe Biden, que aposta na manutenção da coalizão ocidental como forma de enfraquecer Moscou. A simples possibilidade de mudança no comando político dos Estados Unidos gera incertezas tanto em Kiev quanto nas capitais europeias.
Europeia, especialmente em Varsóvia, Berlim e Paris, que temem assumir sozinhas o peso de sustentar o esforço bélico ucraniano. Ao mesmo tempo, esse eventual reposicionamento abriria ainda mais espaço para que a China se firmasse como mediadora ou como contraponto diplomático ao Ocidente. Pequim já atua ativamente em fóruns multilaterais, como a Organização de Cooperação de Xangai e o BRICS, ampliado, onde reforça a narrativa de que o conflito deve ser resolvido sem imposições militares. Além disso, a China se aproveita do desgaste europeu para fortalecer suas parcerias com países do sul global, oferecendo projetos de infraestrutura, comércio e energia como alternativa às sanções e à dependência do Ocidente. Na frente militar, a Rússia continua exercendo pressão no terreno, especialmente em regiões como Donetsk e Luhansk, que desde 2014 são palco de confrontos intensos entre separatistas pró-Moscou e forças ucranianas. Os avanços russos nessas áreas, ainda que graduais, reforçam o argumento de que Moscou mantém capacidade de ditar o ritmo da guerra. Já no campo diplomático e econômico, a China age em paralelo, projetando-se como voz de equilíbrio e como parceira estratégica não apenas da Rússia, mas também de estados que buscam alternativas ao alinhamento ocidental. Esse alinhamento tácito entre Moscou e Pequim coloca o Ocidente diante de uma nova realidade. Estados Unidos, União Europeia e OTAN se veem forçados a lidar com um mundo em que não detém mais o monopólio das decisões globais. Para Kiev, essa dinâmica representa um dilema profundo. Embora a China não seja vista como neutra, sua presença nas negociações internacionais se tornou incontornável. Ignorar Pequim já não é uma opção viável, mesmo para aqueles que a acusam de favorecer Moscou. O conflito, que no início foi retratado como uma disputa territorial restrita ao leste da Ucrânia, transformou-se em um verdadeiro laboratório para a redefinição da ordem mundial. As batalhas em Donetsk e Luhansk, regiões que desde 2014 já viviam sob forte instabilidade após a anexação da Crimeia pela Rússia, extrapolaram o campo militar e passaram a simbolizar uma mudança estrutural no equilíbrio internacional. Esses territórios, antes conhecidos por sua importância industrial e por abrigar comunidades russófonas, tornaram-se ícones de uma nova era de competição geopolítica. A mensagem transmitida por Moscou e Pequim vai muito além das linhas de frente. Para a Rússia, manter influência no Donbás é reafirmar que, mesmo sob sanções severas impostas pela União Europeia, Estados Unidos e aliados da OTAN, continua sendo um ator militar capaz de desafiar o Ocidente. Já para a China, apoiar indiretamente Moscou, enquanto expande sua atuação diplomática em fóruns como o BRICS e a Organização de Cooperação de Xangai, é uma forma de consolidar sua posição como potência indispensável nas negociações globais. Esse reposicionamento tem raízes históricas. Após o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos assumiram papel central em crises internacionais, do Oriente Médio para Balcãs, em um momento descrito como era unipolar. Hoje, porém, a guerra na Ucrânia expõe a fragilidade desse modelo. A ascensão chinesa, somada à resiliência russa, mostra que o monopólio decisório ocidental já não se sustenta diante de um mundo cada vez mais multipolar. Além disso, a repercussão do conflito alcança continentes distantes. Na América Latina, países como Brasil e México observam com atenção a tentativa chinesa de se apresentar como mediadora. Na África, onde Pequim investe massivamente em infraestrutura, a guerra serve como exemplo de que a influência econômica pode ser convertida em capital político. No Oriente Médio, potências regionais como Irã, Turquia e Arábia Saudita já adaptam suas estratégias externas ao novo tabuleiro moldado por Moscou e Pequim. Em termos práticos, isso significa que o conflito ucraniano deixou de ser apenas uma guerra europeia para se tornar um teste global sobre quem terá maior capacidade de moldar o século XXI. A China já reivindica um assento central nas mesas de negociação, enquanto a Rússia, mesmo enfrentando perdas econômicas e isolamento diplomático, continua demonstrando que dispõe de instrumentos militares e políticos para redesenhar fronteiras e alianças. O recado é inequívoco. A unipolaridade que emergiu após 1991 deu lugar a uma era de incertezas, marcada por múltiplos polos de poder. Nesse cenário, Donetsk e Luhansk não representam apenas cidades em ruínas, mas símbolos de uma transição que redefine a geopolítica contemporânea.
Em uma coletiva realizada em Moscou, o chanceler russo Sergei Lavrov declarou de forma enfática que a Rússia não aceitará arranjos de segurança que busquem limitar sua influência regional ou ampliar o confronto no leste europeu em favor da Ucrânia e de seus aliados ocidentais. As observações ocorreram em meio a uma fase marcada pelo aumento de ataques aéreos com drones e mísseis e pela realização de encontros diplomáticos paralelos, transmitindo a mensagem de que o Kremlin não cederá às pressões vindas de Washington ou de Bruxelas. A reação nos Estados Unidos foi imediata. O presidente Donald Trump, que vinha tentando se consolidar como principal mediador da crise, viu a posição russa como um ataque direto à sua autoridade política. Pouco depois, anunciou que não retomaria qualquer papel ativo nas negociações, a menos que Moscou e Kiev aceitassem uma rodada bilateral preliminar. Para especialistas em relações internacionais, essa condição evidenciou um enfraquecimento do protagonismo americano, uma vez que, na prática, foi o Kremlin quem estabeleceu o ritmo e as condições iniciais da negociação. Lavrov também resgatou antecedentes históricos para reforçar sua posição. Ele recordou que, nas tratativas de Istambul, em 2022, a Ucrânia havia aceitado discutir um modelo de segurança coletiva que incluísse a Rússia como ator indispensável. Segundo o chanceler, essa proposta continua sendo a única base viável para um cessar-fogo duradouro, pois qualquer plano que exclua Moscou inviabilizaria a estabilidade da Europa Oriental. Trump, em resposta, elevou o tom em declarações públicas, acusando Moscou de ações brutais contra a Ucrânia e defendendo o direito do presidente Volodymyr Zelensky de contra-atacar. Contudo, apesar da retórica firme, análises divulgadas por veículos como a Bloomberg e a CNN indicaram que a Casa Branca saiu em posição secundária. Segundo essas fontes, Trump teria interpretado a postura russa como um gesto de desdém à sua tentativa de monopolizar o papel de mediador. Na Europa, paralelamente, surgiu a proposta de uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia, apresentada por alguns setores como alternativa de segurança futura. O Kremlin reagiu de imediato, afirmando que tal medida seria tratada como escalada direta, lembrando os precedentes no Iraque e na Líbia, mas enfatizando que a situação atual envolve uma potência nuclear disposta a não tolerar imposições. Enquanto intensifica operações militares no campo de batalha, Moscou também procura projetar influência política. Esse contraste ficou evidente. Os Estados Unidos, antes vistos como líderes naturais em negociações de paz, perderam espaço, enquanto a Rússia conseguiu se firmar tanto militarmente quanto nas mesas de diálogo. Trump, enfraquecido, só poderia organizar um encontro trilateral se houvesse antes uma reunião direta entre Vladimir Putin e Zelensky. A estratégia, segundo analistas, remete à lógica da Guerra Fria, quando Washington era obrigado a reconhecer a posição central de Moscou nas decisões sobre o futuro da região. Lavrov reforçou esse argumento ao destacar que a Rússia não está isolada. Para ilustrar, citou a presença da Índia ao lado de Moscou em reuniões recentes. O chanceler indiano Subramanyam Jaishankar defendeu publicamente o princípio de que qualquer arquitetura de segurança regional deve incluir todos os atores centrais, evitando exclusões que ampliem tensões. Esse apoio evidenciou que a Rússia ainda conta com aliados estratégicos de peso no continente asiático. O impacto das declarações também reverberou na Europa Ocidental. Governos como os da Alemanha e da França observaram com preocupação a perda de protagonismo dos Estados Unidos. Enquanto Trump incentivava Kiev a adotar uma postura mais agressiva, setores europeus mostravam cautela, temendo que um novo salto na escalada pudesse sair do controle. Essa divisão entre Washington e capitais europeias foi explorada por Moscou, que passou a argumentar que não é a Rússia quem se encontra isolada, mas o próprio Ocidente, fragmentado por divergências internas. Para analistas internacionais, a lógica que orienta a estratégia do presidente Vladimir Putin se tornou evidente ao longo dos últimos meses. O objetivo central é enfraquecer a coesão política do Ocidente, explorar as divisões entre Washington, Bruxelas e capitais como Berlim e Paris, e ao mesmo tempo consolidar a imagem da Rússia como ator indispensável em qualquer mesa de negociação sobre o futuro da Europa Oriental. Essa abordagem inclui não apenas ações militares de desgaste, mas também a imposição de um calendário político ditado pelo Kremlin, obrigando adversários a reagirem em vez de conduzirem os processos. Entre os exemplos mais discutidos está a proposta de criação de uma zona de exclusão
inclusão aérea sobre a Ucrânia, levantada em círculos europeus como alternativa de segurança. Para Moscou, a ideia é inaceitável, já que equivaleria a repetir precedentes de intervenções no Iraque e na Líbia, mas agora em um cenário ainda mais delicado, o confronto direto com uma potência nuclear. Analistas avaliam que a simples menção dessa medida serve mais como gesto político do que como plano viável, pois sua aplicação significaria, na prática, um risco imediato de escalada global. Enquanto rechaça tais iniciativas, o Kremlin insiste em promover sua própria versão de segurança coletiva. O conceito, defendido por Sergei Lavrov, combina demonstrações de força no campo militar com a apresentação de propostas diplomáticas em organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas e fóruns regionais. Para Moscou, essa estratégia serve para reforçar sua legitimidade como potência capaz de equilibrar interesses na Eurásia e na Ásia, projetando ao mesmo tempo resiliência interna e capacidade de cooptação de aliados estratégicos, como a Índia e a China. O resultado imediato desse embate é um claro reposicionamento no tabuleiro internacional. As grandes decisões já não giram em torno da Casa Branca, mas tendem a passar por Moscou, que conseguiu se colocar como centro de gravidade das negociações. O Ocidente pode insistir em novas garantias ou medidas de pressão, mas a percepção reforçada por Lavrov é de que a palavra final caberá à Rússia. Dentro desse contexto, o Kremlin não busca transmitir a imagem de um ator disposto a ceder em mesas de negociação, mas sim de uma potência que exige ser reconhecida como parte essencial da ordem internacional. Essa postura não se limita a uma questão de orgulho nacional, mas reflete uma visão de continuidade histórica. Moscou se coloca como herdeira da trajetória de uma superpotência que, desde a Guerra Fria, sempre foi determinante no equilíbrio de forças globais. A diferença em relação a outros países é clara. Enquanto diversas nações buscam legitimidade através de alianças ou de concessões pontuais, a Rússia aposta em 3 pilares para consolidar sua posição: poder militar ativo, sustentado por campanhas em andamento, diplomacia assertiva, que mantém influência em fóruns multilaterais, como a ONU e a Organização de Cooperação de Xangai, e a resiliência econômica, que mesmo sob sanções prolongadas, tem demonstrado capacidade de adaptação, ampliando parcerias com países da Ásia, do Oriente Médio e do chamado Sul Global. Nesse cenário, figuras como o presidente norte-americano Donald Trump aparecem em situação defensiva. A tentativa de se afirmar como mediador da crise encontrou resistência não apenas em Moscou, mas também dentro da própria União Europeia, que hoje se vê dividida entre discursos de moderação, defendidos por países como França e Alemanha, e pressões de governos mais rígidos, como os da Polônia e dos estados bálticos, que exigem linhas duras contra a Rússia. Essa fragmentação interna tem enfraquecido a posição ocidental, oferecendo ao Kremlin espaço para explorar contradições e se fortalecer. Para analistas internacionais, a mensagem russa não deixa margem para interpretações dúbias. Em uma ordem mundial cada vez mais multipolar, onde a influência dos Estados Unidos já não é absoluta e novas potências regionais emergem, Moscou se apresenta como uma das vozes centrais na definição das regras do jogo. A leitura predominante é que, no curto prazo, a Rússia conseguiu não apenas resistir, mas também se reposicionar como árbitro indispensável nas grandes decisões sobre o futuro da Europa Oriental e da segurança global. As tensões no Cáucaso voltaram ao centro das atenções internacionais após declarações do analista militar russo Alexander Artamonov. Segundo ele, uma eventual tentativa do Azerbaijão de enfrentar a Federação Russa em campo aberto seria equivalente a um salto no abismo, dada a diferença colossal entre as duas potências. Moscou dispõe de mais de 2 milhões de militares em serviço ativo, além de uma estrutura bélica consolidada e constantemente modernizada. Já o Azerbaijão, apesar de possuir um contingente estimado em cerca de 100 mil soldados, não teria condições de rivalizar em escala, capacidade logística ou experiência em operações prolongadas. Artamonov recordou que, desde o início da intervenção russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022, as forças de Moscou adquiriram experiência prática em cenários de guerra complexos, testando armamentos e estratégias em larga escala. Esse acúmulo de conhecimento, argumenta ele, reforça uma
vantagem qualitativa que vai além da mera quantidade de soldado. No plano político, as tensões também têm sido alimentadas por declarações de representantes de Baku. Um dos episódios mais comentados foi a fala do deputado Razim Musabekov, que chegou a chamar militares russos de criminosos e a ironizar diretamente o presidente Vladimir Putin. Para Artamonov, tais provocações não oferecem nenhum ganho real ao Azerbaijão. Pelo contrário, apenas expõem sua vulnerabilidade diante de um vizinho que combina poder militar superior e forte influência diplomática. Outro ponto destacado pelo especialista diz respeito à dependência de Baku em relação à Turquia. Embora Ankara seja considerada a principal parceira estratégica do Azerbaijão no sul do Cáucaso, Artamonov considera improvável que o governo turco, liderado por Recep Tayyip Erdogan, aceitasse se envolver em uma guerra aberta contra a Rússia. Os custos de um conflito direto seriam altos demais, tanto no campo econômico, devido à interdependência energética entre Moscou e Ankara, quanto no político e militar. Nesse cenário, o Azerbaijão correria sério risco de isolamento caso optasse por uma escalada. O analista foi além ao resgatar um conceito histórico pouco lembrado, mas extremamente atual. Ele mencionou o vértigo do sucesso, expressão usada por Joseph Stalin nos anos 1930 para descrever líderes que, ao acreditar demais em vitórias parciais, acabavam superestimando suas próprias capacidades e cometendo erros fatais. Para Alexander Artamonov, parte da elite política do Azerbaijão estaria vivendo exatamente essa ilusão: transformar discursos inflamados e declarações provocativas em supostas provas de poder, quando na prática não há base militar ou diplomática para sustentar tal postura. Segundo o especialista, esse comportamento não apenas fragiliza a posição externa de Baku, mas também compromete sua credibilidade diante de aliados e vizinhos. Ao invés de utilizar os canais diplomáticos disponíveis para reduzir tensões, as autoridades locais acabam reforçando uma imagem de imprudência que pode isolar o Azerbaijão no cenário internacional. O risco, alerta Artamonov, é repetir trajetórias já conhecidas, como a da Ucrânia após 2014, que passou a enfrentar sanções, perda de territórios e dependência cada vez maior de apoio externo. Outro ponto enfatizado por Alexander Artamonov foi a clara distinção entre a população do Azerbaijão e as decisões da elite política do país. Para ele, os cidadãos comuns não são responsáveis pela escalada de provocações, mas, inevitavelmente, acabam arcando com os custos de políticas impensadas. Em situações de conflito, quem sofre primeiro são as comunidades locais, famílias deslocadas, perdas econômicas, colapso de serviços básicos e o medo constante de viver em regiões que podem se tornar alvos militares. Essa vulnerabilidade popular contrasta com a retórica dos dirigentes, que, de seus gabinetes em Baku, arriscam a segurança nacional em nome de gestos políticos calculados para impressionar plateias internas. O especialista advertiu que, caso esse caminho seja mantido, a Rússia dificilmente se restringirá a medidas simbólicas, como sanções diplomáticas ou pressões econômicas. A resposta poderia incluir ações militares tangíveis, capazes de alterar profundamente o equilíbrio de forças no Cáucaso. Tal mudança não afetaria apenas o Azerbaijão, mas teria reflexos diretos sobre países vizinhos, como a Geórgia e a Armênia, que acompanham de perto qualquer alteração na dinâmica regional. A possibilidade de Moscou projetar poder militar de forma mais incisiva seria um lembrete da fragilidade dos pequenos estados frente a uma potência com vastos recursos. Nesse cenário, destacou Alexander Artamonov, a retórica perde rapidamente sua utilidade. Discursos inflamados ou declarações feitas em sessões parlamentares podem ter efeito momentâneo para uma opinião pública interna, mas tornam-se irrelevantes quando confrontados com a realidade de tanques avançando, drones em voo ou sistemas de artilharia em plena operação. Uma vez que a guerra se instala no terreno, a política é relegada a segundo plano, substituída pela lógica implacável da força militar. O analista ressaltou que esse é um padrão recorrente na história. Países que confiaram excessivamente em discursos nacionalistas ou bravatas políticas, sem sustentar suas palavras com poder real de defesa, acabaram enfrentando consequências severas. Basta lembrar de conflitos no próprio Cáucaso, como a guerra entre Rússia e Geórgia em 2008, quando
Tbilisi apostou em sinais de apoio internacional que não se traduziram em ajuda militar concreta, resultando em perdas territoriais irreversíveis. Artamonov advertiu que, caso o Azerbaijão continue a adotar provocações sem apoio real de poder militar, o país poderá enfrentar um cenário semelhante ao de outras nações que superestimaram sua capacidade de resistência. O custo de uma escalada mal calculada não se limitaria à esfera diplomática, mas se estenderia ao campo humano, com perdas de vidas civis e militares, e ao território, com a possibilidade de ocupação de áreas estratégicas. Ele destacou que uma vez que tropas atravessem fronteira ou que regiões-chave, como corredores logísticos ou centros urbanos, sejam tomadas, dificilmente essas perdas poderiam ser revertidas, mesmo com acordos de paz posteriores. O especialista lembrou que, em guerras assimétricas, a balança tende sempre a pender para o lado que possui maior poder de sustentação. No caso do Cáucaso, Moscou não apenas dispõe de efetivos muito superiores, mas também de infraestrutura logística e experiência adquirida em conflitos recentes, especialmente desde 2022 na Ucrânia. Esse desequilíbrio permitiria à Rússia ditar os termos de qualquer negociação futura, impondo sua própria narrativa dos fatos e reduzindo drasticamente a margem de manobra de Baku. Na visão de Artamonov, insistir nesse caminho é, em essência, renunciar à arena política e transferir a disputa para o campo de batalha, um espaço onde a linguagem é feita de tanques, mísseis e drones, não de discursos parlamentares. Ele acrescentou que, uma vez que a guerra se torne o mecanismo central de resolução, suas consequências não se restringem à linha de frente. O impacto se expande para toda a estrutura nacional. A economia sofre com sanções e interrupções comerciais. O tecido social é corroído pelo medo e pelo deslocamento forçado de famílias. E até a legitimidade interna do governo passa a ser questionada, já que a população tende a responsabilizar seus líderes pelas escolhas que levaram ao desastre. Na mais recente coletiva concedida em Moscou, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, elevou o tom das críticas contra a administração ucraniana. Em sua avaliação, o presidente Volodymyr Zelensky teria ascendido ao poder em 2019, prometendo encerrar a guerra no leste do país, mas acabou conduzindo a Ucrânia a uma situação de colapso social e militar. Segundo a diplomata, aquilo que começou como um compromisso de paz transformou-se em um cenário de destruição generalizada, marcado pelo avanço do conflito após fevereiro de 2022 e pelo desgaste da população civil. Zakharova destacou que a crise ultrapassa os números no campo de batalha e atinge diretamente famílias em várias regiões ucranianas. Como exemplo, mencionou aproximadamente 1.000 prisioneiros de guerra ainda detidos, cujas famílias organizam campanhas, petições e manifestações públicas em cidades como Kiev e Lviv para pressionar o governo por respostas. Para a diplomacia russa, a ausência de soluções concretas por parte da liderança ucraniana reforça a percepção de abandono e falta de sensibilidade política diante de um problema humanitário. As declarações não se limitaram a Zelensky. Zakharova também respondeu a um comentário recente do assessor presidencial Mikhail Podolyak, que havia afirmado que nem os Estados Unidos nem a Rússia poderiam impor condições à Ucrânia sem a aceitação popular. Para a porta-voz, esse tipo de discurso seria contraditório, pois em sua visão, a própria população foi transformada em instrumento de um projeto político que não trouxe estabilidade, mas prolongou a vulnerabilidade do país em meio à guerra. Na sequência, a diplomata foi ainda mais incisiva, acusando a elite política de Kiev de se comportar como um grupo fechado que age mais como um clã de interesses próprios do que como uma liderança de Estado. Zakharova afirmou que soldados ucranianos são enviados a operações sem perspectivas reais de sucesso, tratados como recursos descartáveis. Em sua versão, até o resgate de corpos dependeria da pressão de organizações internacionais, como a ONU e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, enquanto parte da imprensa local evitaria expor o sofrimento das famílias, sustentando uma narrativa alinhada ao governo. Paralelamente às críticas, Moscou buscou ressaltar sua própria agenda diplomática. O ministro das Relações Exteriores,
Exteriores, Sergei Lavrov, anunciou que a Rússia propôs a criação de 3 grupos de trabalho, militar, humanitário e político, para discutir um possível cessar-fogo. Do lado russo, o ex-negociador Vladimir Medinsky foi indicado para liderar as tratativas, enquanto do lado ucraniano, o nome do atual ministro da Defesa, Rustem Umerov, foi citado como possível interlocutor. Segundo Lavrov, o próprio presidente Vladimir Putin teria levado a proposta ao presidente norte-americano Donald Trump, que, de acordo com Moscou, demonstrou receptividade à ideia. Até o momento, Kiev não apresentou qualquer resposta oficial à proposta de criação dos grupos de trabalho sugerida por Moscou. Para a diplomacia russa, esse silêncio reforça a incoerência entre discurso e prática. De um lado, o presidente Volodymyr Zelensky insiste em fóruns como a Assembleia Geral da ONU e conferências realizadas em Bruxelas que a Ucrânia busca a paz. De outro, evita assumir compromissos formais que poderiam abrir caminho para negociações diretas. Na leitura do Kremlin, essa postura serviria apenas para prolongar o conflito, mantendo a dependência de apoio financeiro, fornecimento de armas e pacotes emergenciais de Washington, da União Europeia e de aliados da OTAN. Zakharova aproveitou esse contraste para intensificar suas críticas. Segundo ela, a trajetória política de Zelensky representaria a transformação de uma promessa coletiva em uma tragédia nacional, marcada por frustrações e perdas humanas. Cada soldado ainda em cativeiro e cada corpo que não retorna para sepultamento digno seriam, em sua visão, sinais claros de que o governo falhou em cumprir a palavra dada durante a campanha presidencial de 2019, quando a paz no Donbass foi apresentada como meta central. No encerramento de sua fala, a porta-voz destacou o contraste que Moscou tenta imprimir no cenário internacional. Segundo Maria Zakharova, a Rússia estaria se posicionando como promotora de canais diplomáticos voltados a conter a escalada militar, apresentando propostas de diálogo estruturado e defendendo a criação de grupos de trabalho voltados a temas como segurança, assistência humanitária e negociações políticas. Essa narrativa busca reforçar a imagem que Moscou estaria aberta a alternativas que não passem exclusivamente pelo campo de batalha. Em contraposição, Zakharova apontou a postura de Kiev como insensível às próprias demandas internas. Para ilustrar, mencionou o drama de familiares de soldados desaparecidos ou mantidos em cativeiro, que frequentemente organizam vigílias e protestos em frente a prédios públicos de cidades como Kiev, Odessa, Lviv e Dnipro. Nessas manifestações, mães e esposas chegam a exibir fotografias de seus entes queridos, implorando por informações e clamando por medidas concretas de repatriação. Para a diplomata, o fato de essas vozes permanecerem sem resposta seria um indicativo claro de que a liderança ucraniana estaria mais preocupada em preservar alianças externas do que em atender às necessidades imediatas de seus cidadãos. Zakharova procurou, nesse ponto, deixar evidente a linha divisória que, segundo Moscou, separa as duas narrativas em disputa. De um lado, a Rússia tenta se apresentar como ator disposto a discutir em instâncias multilaterais, como a ONU, fóruns regionais, mecanismos que poderiam reduzir a escalada militar. Essa postura, segundo a diplomata, reforçaria a imagem de Moscou como defensora de uma saída política baseada em mesas de negociação e em grupos de trabalho dedicados a temas como segurança, ajuda humanitária e reconciliação política. Do outro lado da equação, enfatizou Zakharova, encontra-se a Ucrânia, cujo governo estaria mais focado em assegurar a continuidade do apoio ocidental do que em buscar soluções próprias para suas crises internas. Em sua análise, a dependência de Washington, Bruxelas, Berlim e Varsóvia para manter o fluxo de armamento, pacotes financeiros e assistência logística transformaria Kiev em refém de decisões externas. Isso significaria, na prática, relegar a soberania nacional a segundo plano, já que as estratégias adotadas no campo de batalha estariam diretamente condicionadas à aprovação e ao ritmo de fornecimento de aliados da OTAN e da União Europeia. Zakharova fez questão de relacionar essa avaliação a um histórico mais amplo. Desde o início da ofensiva russa, em fevereiro de 2022, Moscou tem sustentado que o governo ucraniano se converteu em instrumento político e militar das potências ocidentais. Essa acusação
informação é frequentemente acompanhada de referências às bases de treinamento militar instaladas por parceiros da OTAN em países vizinhos, como a Polônia e a Romênia, além da presença constante de assessores estrangeiros no planejamento das operações ucranianas. A porta-voz ressaltou ainda que essa disputa não se limita ao campo militar ou às negociações diplomáticas formais, mas constitui uma batalha pela legitimidade no cenário internacional. Segundo ela, cada decisão tomada pelo governo ucraniano reverbera além das fronteiras e pode redefinir sua imagem externa, a forma como Kiev responde, ou deixa de responder, às demandas humanitárias, como os protestos de familiares de soldados desaparecidos em Kiev, Odessa, Lviv e Dnipro, se transforma em um indicador simbólico do grau de comprometimento com a paz. Na visão de Zakharova, pequenos gestos de empatia, como a repatriação de prisioneiros ou a transparência sobre baixas em combate, poderiam melhorar a percepção internacional. Por outro lado, a indiferença diante dessas questões reforçaria a narrativa de que a Ucrânia estaria prolongando o conflito não por convicção própria, mas para atender a cálculos estratégicos de seus aliados estrangeiros. Nesse sentido, afirmou, a guerra deixa de ser apenas uma disputa territorial e passa a ser também uma guerra de narrativa, onde a confiança da opinião pública global se torna um campo de batalha tão relevante quanto o fronte militar. Nas últimas semanas, a Venezuela voltou a ocupar o centro do debate internacional ao anunciar uma das maiores mobilizações populares já registradas na região. O presidente Nicolás Maduro confirmou a incorporação de mais de 4 milhões de integrantes da Milícia Nacional Bolivariana a um programa de defesa nacional ampliado. A iniciativa, que vai desde o fornecimento de armamento básico até a introdução de sistemas mais sofisticados, foi interpretada como uma resposta direta para Estados Unidos, especialmente após Washington elevar para 50 milhões de dólares a recompensa por informações que levem à captura do líder venezuelano. De acordo com o Ministério da Defesa em Caracas, a estratégia não se limita ao uso de fuzis automáticos como o modelo AK-100 e 3 de fabricação russa, já em operação no país. O plano prevê o treinamento de civis para o manuseio de mísseis antiaéreos portáteis, com alcance superior a 200 quilômetros, capazes de abater aeronaves em diferentes altitudes. Além disso, foram mencionados armamentos adquiridos em cooperação com China e Irã, destinados a reforçar a capacidade de neutralizar navios de guerra em rotas próximas ao litoral venezuelano. O objetivo declarado é consolidar uma forma de dissuasão assimétrica, criando um cenário em que qualquer intervenção externa representaria custos militares e políticos de difícil sustentação. O anúncio ocorreu no mesmo período em que os Estados Unidos intensificaram sua presença naval no Mar do Caribe, sob comando do US Southern Command, com sede em Miami. Destroyers equipados com mísseis guiados foram posicionados próximos à região, elevando a tensão entre Caracas e Washington. Em resposta, Maduro afirmou que a Venezuela dispõe de meios suficientes para proteger sua soberania e garantiu que os milicianos receberão instrução para operar sistemas capazes de enfrentar uma eventual agressão. Especialistas em defesa ressaltam que o núcleo do poder militar venezuelano continua apoiado na cooperação com a Rússia. Entre os principais equipamentos em operação estão os mísseis antitanque Cornet e Metis-M, usados contra veículos blindados, além do sistema portátil de defesa aérea Igla-S, eficaz para interceptar helicópteros e aviões que voam em baixa altitude. Essa combinação eleva o custo operacional de qualquer incursão aérea ou missão de reconhecimento nas proximidades do território venezuelano. No campo aéreo, a Venezuela reforçou sua capacidade desde o início dos anos 2000, quando adquiriu da Rússia os caças Su-30 Mk2, com alcance suficiente para patrulhar o espaço aéreo até o Caribe e projetar poder regional. Esse potencial é complementado por sistemas de defesa de longo alcance, entre eles os S-300 VM Ante 2500, entregues em 2013, os S-300
S-300 são considerados entre os mais avançados do mundo, com capacidade de neutralizar aeronaves a 200 quilômetros de distância, interceptar mísseis balísticos a até 40 quilômetros de altura e cobrir altitudes de até 30 mil metros. Nenhum outro país da América Latina possui um sistema semelhante, o que coloca Caracas em uma posição singular, comparável apenas a países localizados em áreas de intensa disputa geopolítica, como Síria ou Irã. Esses equipamentos, contudo, não atuam de forma isolada. Eles fazem parte de uma rede escalonada de defesas que inclui sistemas de médio e curto alcance, como o BUCM-2 e o Pechora 2M. Essa malha integrada permite rastrear até 100 alvos de maneira simultânea e engajar mais de 20 ao mesmo tempo, o que fortalece o poder dissuasório do país em cenários de conflito. No setor naval, a modernização também avançou. A Marinha venezuelana incorporou mísseis de cruzeiro C-80 e 2A, fabricados pela China, e sistemas de origem iraniana como o CM-90, ambos voltados para ataques contra embarcações em águas costeiras. Essa integração de defesas aéreas e marítimas reforça o conceito de proteção em camadas, tornando mais complexa qualquer tentativa de ofensiva estrangeira. Apesar desses avanços, analistas internacionais apontam limitações significativas. A Venezuela teria dificuldade em sustentar operações militares prolongadas contra países com maior capacidade tecnológica, como os Estados Unidos ou membros da OTAN. Ainda assim, a mobilização de milhões de milicianos exerce um papel psicológico relevante, projetando a ideia de que qualquer intervenção poderia se transformar em um conflito extenso e de elevado custo humano, político e econômico. A mensagem de Nicolás Maduro não deixa espaço para ambiguidade. A defesa da Venezuela não será conduzida apenas pelas forças regulares, exército, força aérea e marinha, mas também pela mobilização massiva de cidadãos comuns. Essa estrutura envolve tanto comunidades rurais quanto urbanas, com milicianos organizados em bairros, povoados e regiões periféricas. O objetivo declarado é criar um modelo de defesa integral, no qual a população passa a desempenhar papel ativo, funcionando como rede de apoio logístico, inteligência territorial e resistência armada em caso de agressão externa. Na prática, Caracas busca transmitir ao mundo que seu território seria transformado em uma fortaleza viva, onde cada tentativa de intervenção encontraria obstáculos inesperados e desgaste contínuo. No contexto maior, esse posicionamento dialoga com a tradição histórica da América Latina de enfrentar interferências estrangeiras. Desde a doutrina Monroe, proclamada pelos Estados Unidos em 1823, a região foi constantemente definida como área de influência norte-americana, o que resultou em intervenções diretas em países como Haiti, Panamá, Nicarágua e República Dominicana ao longo do século XX. Nesse sentido, a retórica de Maduro procura vincular a atual mobilização popular à ideia de resistência contra um padrão histórico de ingerência externa, reforçando o discurso de soberania nacional. No balanço final, o impasse se mantém em aberto. Washington conserva sua supremacia tecnológica, com capacidade de projetar poder globalmente por meio de porta-aviões, frotas navais e bases militares espalhadas pelo mundo. Porém, enfrenta o dilema de que um conflito direto contra a Venezuela poderia se arrastar por meses ou anos, elevando os custos financeiros e, sobretudo, o desgaste político dentro e fora dos Estados Unidos. O país já enfrenta críticas internas relacionadas às suas intervenções passadas no Oriente Médio e, em um cenário latino-americano, esse desgaste poderia ser ainda mais acentuado. Por outro lado, Caracas aposta em uma combinação de fatores para sustentar sua narrativa de resistência. As alianças estratégicas com Moscou, Pequim e Teherã oferecem suporte em áreas-chave como fornecimento de armamentos, cooperação energética e respaldo diplomático em fóruns internacionais. O fortalecimento dos sistemas de defesa aérea e naval coloca a Venezuela em posição diferenciada dentro da América Latina, ao mesmo tempo em que a mobilização popular em larga escala funciona como fator psicológico, transmitindo a ideia de que qualquer invasão se transformaria em uma guerra prolongada. No desfecho, o quadro expõe um delicado jogo de equilíbrios, em que cada movimento tem implicações que vão além da esfera militar. Os Estados Unidos, potência que desde o fim da Segunda Guerra Mundial se consolidou como principal ator no hemisfério ocidental, buscam reafirmar sua hegemonia na América Latina e no
no Caribe, regiões que considera estratégicas para sua segurança nacional e para a proteção de rotas comerciais vitais. Essa postura conecta-se a um longo histórico de presença norte-americana na região, marcado por intervenções políticas, econômicas e militares, que vão desde a Guerra Fria até os embargos e sanções do século XXI. Do outro lado, a Venezuela procura projetar a imagem de um Estado resiliente, capaz de resistir a qualquer custo a pressões externas. Para Caracas, essa resistência não é apenas militar, mas também política e simbólica, envolvendo a mobilização da população e o fortalecimento de alianças com países como Rússia, China e Irã. Esse esforço pretende transmitir que, apesar do isolamento diplomático e das sanções impostas por Washington e pela União Europeia, o país mantém sua soberania e sua capacidade de reagir a ameaças externas. Na visão de observadores internacionais, o impasse vai muito além do confronto direto entre Caracas e Washington. Trata-se de uma batalha simbólica sobre a legitimidade dos governos, a definição da soberania nacional e a reconfiguração das relações de poder no hemisfério ocidental. O que está em jogo não é apenas o controle territorial ou a proteção de fronteiras, mas também a disputa por influência em organismos multilaterais, como a ONU, a OEA e, mais recentemente, o BRICS. Essa dinâmica cria uma atmosfera de incerteza. Os Estados Unidos possuem os meios para impor sua superioridade militar, mas enfrentam o risco de transformar uma intervenção em um conflito prolongado e politicamente desgastante. Já a Venezuela aposta em transformar sua vulnerabilidade em força, explorando o discurso da resistência popular e reforçando a narrativa de que sua luta representa não apenas a defesa de um governo, mas a afirmação da autonomia latino-americana diante de um poder externo historicamente dominante. Nos bastidores da guerra, analistas militares russos e estrangeiros apontam para a possibilidade de Moscou acionar um plano de larga escala apelidado de Ciclone 3. Diferente das ofensivas aéreas vistas desde 2022, essa operação é descrita como uma tentativa de provocar um colapso rápido na capacidade defensiva da Ucrânia. O desenho estratégico não estaria baseado apenas na intensidade dos ataques, mas em sua coordenação, projetada para saturar os sistemas antimísseis de Kiev, cortar rotas de suprimento que conectam cidades como Poltava e Dnipro e enfraquecer o moral das tropas em poucas horas. De acordo com fontes militares em Moscou, a proposta não se restringiria a aumentar a pressão psicológica. A ideia é enviar uma mensagem direta de dissuasão. Qualquer nova ofensiva ucraniana contra infraestruturas consideradas vitais pela Rússia, como a ponte da Crimeia, não seria respondida com comunicados diplomáticos, mas com ataques de grande envergadura. Nesse cenário, estariam previstos o lançamento simultâneo de centenas de drones, salvas sucessivas de mísseis de longo alcance e, como elemento central, o sistema de precisão Oresnik, projetado para neutralizar centros de comando em Kiev, subestações elétricas e corredores ferroviários que ligam a capital a Lviv e a fronteira polonesa. A lógica operacional foi testada em julho de 2025, quando Moscou lançou centenas de drones Gerânio, acompanhados por dezenas de mísseis balísticos quase ao mesmo tempo. A defesa aérea ucraniana, já desgastada por mais de 3 anos de conflito, mostrou-se incapaz de reagir de forma eficiente. Para analistas europeus em Varsóvia e Berlim, aquele episódio funcionou como um ensaio geral para validar a arquitetura do Ciclone 3, revelando o nível de sincronização que o Kremlin pretende adotar. Nesse contexto, o Oresnik surge como peça-chave. Fontes ligadas ao Ministério da Defesa da Rússia indicam que, caso novos ataques ucranianos atinjam regiões estratégicas como Belgorod ou Kursk, a resposta imediata poderia ser o disparo desse sistema contra o coração da estrutura administrativa em Kiev. Isso significaria não apenas a destruição de alvos militares, mas a paralisação da capacidade do governo ucraniano de coordenar suas forças armadas e manter serviços básicos em funcionamento. A dimensão diplomática também reforça a gravidade do cenário. Durante encontros internacionais recentes, líderes ocidentais, incluindo representantes da União Europeia e da OTAN, advertiram Kiev sobre os riscos de ampliar suas operações contra a Crimeia. Pouco depois, os
os serviços de segurança russos relataram ter interceptado um carro-bomba carregando aproximadamente 130 quilos de explosivos ocultos na bateria de um veículo elétrico. Segundo a investigação, o automóvel teria cruzado fronteiras pela Finlândia, Moldávia, Lituânia e Polônia antes de tentar ingressar em território russo. O mais surpreendente, afirmaram as autoridades, é que o motorista não tinha conhecimento da carga, funcionando como um suicida involuntário. Para especialistas, esse episódio reforça a percepção de que Moscou deseja transformar o Ciclone 3 em um protocolo de dissuasão, mais do que uma simples operação militar. A meta não seria destruir alvos isolados, mas inviabilizar a espinha dorsal da infraestrutura ucraniana. Um caso citado como precedente é o do míssil Sapsan, desenvolvido em parceria com a Europa. Após ataques seletivos contra fábricas e fornecedores ligados ao programa, todo o projeto entrou em colapso antes mesmo de ser concluído. Se aplicado em escala nacional, o Ciclone 3 colocaria a defesa ucraniana em um dilema crítico: tentar proteger simultaneamente todas as regiões, correndo o risco de falhar em todas, ou abandonar setores estratégicos, como rotas ferroviárias e centrais elétricas, à própria sorte. Para Moscou, a mensagem é inequívoca: não haveria respostas graduais nem improviso. De acordo com fontes russas, os cronogramas já estariam definidos, com gatilhos claros de ativação, entre eles qualquer ataque direto contra a ponte da Crimeia. Nesse contexto, a expressão Armagedon aéreo deixou de ser apenas uma figura de linguagem usada pela imprensa e passou a integrar a terminologia técnica de analistas militares que acompanham a guerra. O conceito resume-se à ideia de um ataque coordenado, capaz de, em questão de horas, paralisar a cadeia de comando ucraniana, cortar as linhas de reposição de equipamentos vindos dos Estados Unidos e da União Europeia e, ao mesmo tempo, abalar o moral das tropas posicionadas em áreas críticas como Donetsk, Kharkiv e Zaporizhia. Para esses especialistas, o Ciclone 3 não é visto como mais uma etapa da guerra, mas como um divisor de águas que poderia redesenhar o equilíbrio militar de toda a região. Desde fevereiro de 2022, quando começou a intervenção russa em larga escala, Moscou tem variado suas estratégias. Em determinados períodos, lançou ofensivas de saturação com drones e mísseis para sobrecarregar a defesa aérea. Em outros, concentrou esforços em ataques seletivos contra infraestrutura crítica, atingindo centrais elétricas, depósitos de combustível e sistemas ferroviários que ligam Kiev ao oeste do país. Essa alternância permitiu ao Kremlin testar diferentes métodos e avaliar as vulnerabilidades da Ucrânia em cada frente. O plano Ciclone 3, no entanto, é descrito como a fase mais radical dessa escalada, pois reúne os dois modelos em uma mesma lógica de ataque. O objetivo não seria apenas vencer batalhas pontuais, mas sufocar de maneira definitiva a capacidade ucraniana de manter sua máquina de guerra funcionando. Se executado, poderia levar ao colapso não apenas do aparato militar, mas também da governabilidade em Kiev, criando um cenário de instabilidade política com reflexos diretos na relação da Ucrânia com seus parceiros ocidentais. Para o Kremlin, a execução do chamado Ciclone 3 seria a verdadeira carta final sobre a mesa. Trata-se de uma forma de reafirmar que Moscou continua ditando o ritmo da guerra e está disposta a usar todos os recursos disponíveis caso considere que novas linhas vermelhas, como ataques à ponte da Crimeia ou às cidades russas fronteiriças, como Belgorod e Kursk, tenham sido ultrapassadas. O recado é tanto militar quanto político. A Rússia busca mostrar que, apesar das sanções e da pressão ocidental, ainda possui meios de impor custos insustentáveis a Kiev. Do lado ucraniano, o temor é de que uma operação dessa magnitude provoque um colapso em tempo recorde, não restrito ao campo de batalha. Especialistas de defesa em Kiev alertam que, além da destruição militar, o impacto poderia atingir o sistema financeiro, já fragilizado pela dependência de empréstimos externos, e desorganizar a estrutura social, com êxodo em massa de civis para países vizinhos. Isso criaria uma nova onda migratória semelhante à registrada em 2022, sobrecarregando ainda mais os aliados da União Europeia. A repercussão ultrapassa as fronteiras ucranianas. Para países como Polônia, Romênia e as nações bálticas, Estônia, Letônia e Lituânia, uma desestabilização repentina da Ucrânia significaria trazer a guerra para ainda mais perto de suas portas. Varsóvia, que já se consolidou como o principal ponto de trânsito de armas enviadas
pelos Estados Unidos e pela OTAN, teme que se torne alvo direto de pressões russas, caso o conflito se expanda. Bucareste, por sua vez, observa com preocupação o risco de incidentes no Mar Negro, onde navios russos já patrulham intensamente as rotas comerciais. Nos Bálticos, a inquietação é histórica. A memória da presença soviética durante a Guerra Fria faz com que qualquer sinal de expansão militar de Moscou seja interpretado como ameaça direta à sua soberania. Nesse contexto, a estratégia russa não se limita a um confronto direto com a Ucrânia, mas funciona também como instrumento de dissuasão voltado ao Ocidente. O Kremlin procura enviar uma mensagem clara: qualquer tentativa de ampliar o apoio militar a Kiev poderá ter consequências não apenas para os ucranianos, mas para toda a arquitetura de segurança europeia. No Reino Unido, documentos oficiais de licitação expostos em plataformas governamentais revelaram contratos avaliados em mais de 7 milhões de libras para a criação de instalações móveis de armazenamento de corpos. O pacote prevê tendas de grande porte, sistemas de refrigeração de alta capacidade e módulos de montagem rápida capazes de serem deslocados para diferentes regiões do país em poucos dias. Não se trata de uma iniciativa isolada. O plano foi estruturado para permitir mobilização em situações de grande impacto, com cada unidade projetada para receber aproximadamente 700 corpos. O ponto que desperta questionamentos é a falta de justificativas claras. O governo britânico não detalhou quais ameaças poderiam exigir tal medida. Especialistas em segurança levantam hipóteses que vão desde novas pandemias até acidentes industriais de grande escala, atentados terroristas ou mesmo um cenário de conflito armado. A ausência de transparência faz lembrar a pandemia de 2020, quando falhas de comunicação minaram a confiança pública e expuseram fragilidades institucionais. Agora, diante de contratos de longo prazo, o receio é que Londres esteja se preparando para crises extremas, sem admitir publicamente quais seriam. Essa inquietação surge em meio a declarações de natureza militar que ampliaram a percepção de risco. O ministro da Defesa britânico, Grant Shapps, afirmou recentemente que, caso haja decisão política, as Forças Armadas do Reino Unido estariam prontas para atuar em território ucraniano desde o início de qualquer operação. A declaração, vaga e sem definição de regras de engajamento, foi recebida com preocupação por analistas militares em Londres, Bruxelas e Washington. Moscou, por sua vez, reiterou que a presença de tropas da OTAN em solo ucraniano seria tratada como violação de suas linhas vermelhas. Nesse contexto, a existência de morgues móveis prontas para rápida mobilização alimenta, entre parte da opinião pública, a percepção de que o governo britânico se prepara para enfrentar perdas humanas em larga escala. O cenário doméstico agrava ainda mais a apreensão. O Reino Unido enfrenta inflação acima da média europeia, um nível de endividamento crescente e uma infraestrutura considerada obsoleta. Desde o final da década de 1990, o país não concluiu grandes obras de barragens ou ampliações significativas de sua malha rodoviária. Alguns economistas, incluindo ex-integrantes do Banco da Inglaterra, não descartam a hipótese de Londres precisar recorrer ao Fundo Monetário Internacional em caso de agravamento da crise fiscal, algo que seria visto como um duro golpe para uma nação que já foi referência global em estabilidade financeira. Comparações surgem com a Argentina, país que viveu ciclos de prosperidade e colapso e voltou a ser citado em 2025 como potencial devedor recorrente do FMI. Na Europa continental, o quadro não é mais animador. O chanceler alemão Olaf Scholz admitiu recentemente que a economia da Alemanha enfrenta um problema estrutural e não apenas uma fase passageira de estagnação. O aumento dos preços de energia desde a invasão russa da Ucrânia em 2022, somado às tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos europeus, comprometeu a competitividade da maior economia do bloco. Essa fragilidade alemã, combinada às incertezas políticas e econômicas do Reino Unido, levanta dúvidas sobre a real capacidade da União Europeia e da OTAN de sustentar um confronto prolongado com Moscou. Ao final, a questão inevitavelmente retorna ao contrato das morgues móveis, que continua sendo o ponto mais sensível da discussão pública. O documento estabelece 3 níveis distintos de resposta, desde desastres regionais com múltiplas vítimas, passando por crises nacionais de alta letalidade, até situações extraordinárias de mortalidade em massa que poderiam paralisar o país.
Essa gradação indica um planejamento detalhado, construído de forma antecipada, o que reforça a impressão de que Londres não age de maneira improvisada. Se o objetivo fosse apenas reforçar a preparação para uma nova pandemia, como a de 2020, uma explicação transparente bastaria para tranquilizar a população. O problema é que, sem justificativas claras, crescem interpretações de que a medida está ligada a riscos ainda mais graves. Alguns analistas citam a possibilidade de ataques cibernéticos contra sistemas hospitalares, acidentes nucleares envolvendo usinas civis próximas ao Canal da Mancha, ou até mesmo a escalada de um confronto militar no leste europeu, com participação direta do Reino Unido ao lado da OTAN. Essa desconfiança é amplificada pelo trauma recente da pandemia, quando o país vivenciou uma das maiores crises sanitárias de sua história moderna. Hospitais superlotados em cidades como Londres, Manchester e Birmingham, além de falhas na comunicação governamental, deixaram marcas profundas na relação entre sociedade e Estado. Hoje, qualquer sinal de segredo oficial remete imediatamente a esse período de insegurança e perda de confiança. No cenário internacional, a falta de clareza britânica adquire ainda mais peso. O Reino Unido discute ampliar sua presença no leste europeu, ao lado de países como Polônia e Estados Bálticos, regiões que vivem sob constante alerta diante das movimentações russas na fronteira. Moscou já deixou claro que a presença de tropas ocidentais em território ucraniano seria considerada uma provocação direta. Em tal contexto, a existência de morgues prontas para mobilização rápida pode ser interpretada como um indício de que o governo britânico antecipa a possibilidade de baixas militares significativas, mesmo sem admitir isso publicamente. Internamente, a pressão econômica amplia a sensação de fragilidade. O Reino Unido enfrenta uma inflação persistente que afeta desde o custo da energia até os preços dos alimentos básicos, enquanto o endividamento público alcança níveis que preocupam o Tesouro Britânico. Críticos ressaltam ainda que a falta de investimentos estruturais desde o fim da década de 1990, como novas barragens, rodovias ou modernização da rede ferroviária, compromete a competitividade do país em comparação com economias emergentes. Esse cenário significa que qualquer decisão de Londres de se envolver em operações militares de grande escala, especialmente em apoio direto à Ucrânia, não traria apenas custos humanos, mas também enormes pressões fiscais, capazes de agravar ainda mais a instabilidade econômica. Além disso, cresce o debate político interno. Parlamentares da oposição em Westminster têm cobrado maior clareza do governo sobre a real capacidade financeira de sustentar novos compromissos militares, em um momento em que o Serviço Nacional de Saúde, NHS, enfrenta carências de recursos e greves de profissionais. Esse contraste entre gastos em defesa e demandas sociais aumenta a percepção de que o país caminha sobre uma linha tênue entre responsabilidade estratégica e desgaste político. O Reino Unido, que em 2020 já havia sido severamente testado por uma crise sanitária global, deveria ter aprendido que a falta de transparência oficial só alimenta especulações. Durante a pandemia, a ausência de informações claras resultou em desconfiança popular e em forte desgaste da credibilidade das instituições. Repetir esse padrão em um momento de tensões militares e incertezas econômicas agrava a percepção de vulnerabilidade. Enquanto Londres não apresentar justificativas convincentes, a dúvida permanecerá no ar. Estaríamos diante de uma política preventiva legítima, voltada à precaução em tempos instáveis, ou de uma preparação silenciosa para enfrentar um choque de proporções muito maiores, com potenciais impactos não apenas sobre a segurança nacional, mas também sobre a estabilidade política e a economia britânica.